me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos confirmaste, sustentando o seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês das vocações. Celebrar o mês das vocações é um convite que a igreja nos faz a que rezemos pelas vocações e cada um possa também, diante da sua vocação, do seu chamado, procurar responder prontamente ao Senhor. A nossa vocação é a santidade. Mas para que cheguemos à santidade, o Senhor, enquanto estamos aqui, nos chama para os diversos ministérios, serviços dentro da igreja. E por isso, neste mês vocacional, queremos intensificar o nosso pedido, porque alguns dias atrás, Jesus no Evangelho já dizia, vendo o povo que era como ovelha sem pastor, e disse: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários. Então nossa missão é rezar pelas vocações, pedindo ao Senhor que suscite pastores qual o coração de Jesus. Amanhã, primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, celebramos o dia do Padre. Queremos rezar por todos os sacerdotes, começando pelo nosso Santo Padre, o Papa, pelos nossos bispos e por todo o clero, especialmente o clero da nossa diocese. Queremos rezar pedindo ao Senhor que, ao mesmo tempo que suscite vocações, jovens que querem entregar sua vida ao reino de Deus, aqueles que já estão, redirecionem a sua missão para aquilo a qual eles foram chamados. A nossa vocação é ser homens de Deus. Peçamos a Deus pelos nossos sacerdotes. Reze pelo teu padre, reze pelos padres que já passaram na sua paróquia. Peça ao Senhor a graça da fidelidade. E nesse primeiro dia do mês de agosto, a palavra do Evangelho está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 1. O Evangelho vai dizer: naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes milagrosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Heroíades, mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou também Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse ao pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou-a para sua mãe.
Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois contaram tudo a Jesus. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos, nesse evangelho nós nos deparamos com um Herodes que tem a curiosidade de saber quem é Jesus. Herodes ouve dizer de tudo que Jesus realiza, de tudo que Jesus fala, e a culpabilidade de ter mandado matar João Batista, a quem ele tinha um apreço muito grande. O Evangelho diz que Herodes gostava de escutar João Batista. O discurso, a pregação de João Batista lhe era agradável. Porém, ele se sentia como que incomodado, porque a pregação de João Batista mexia com sua ferida. Porque o anúncio de João Batista consistia em denunciar o pecado. E diante da situação em que ele vivia, com um caso com a esposa do seu irmão Filipe, João falava isso. E João diretamente falava para Herodes: você não pode. Isso fazia com que Herodes se sentisse incomodado, ainda que gostasse da pregação de João Batista. O Evangelho diz que ele queria eliminar com a vida de João, mas não fazia porque primeiro tinha medo do povo, que o considerava como um grande profeta. Esse Herodes, que gosta de escutar João Batista, ouve falar de Jesus. E diante provavelmente da sua culpabilidade, lhe vem a ideia de que este agora deve ter sido João Batista. Deve ser João Batista que ressuscitou, que voltou. Porque o discurso, a pregação de Jesus é uma antecipação, é uma continuação da pregação de Batista, do precursor. Aliás, se João Batista foi o precursor do nascimento de Jesus, João Batista também é o precursor da morte. Ele morre primeiro que Jesus, ele o precede na morte também. E Herodes quer conhecer Jesus. Ele tem o desejo de conhecer, saber quem é Jesus. Na cena da condenação de Jesus, quando Jesus já estava condenado, que se apresentou a Herodes, a palavra do Evangelho diz que Jesus não lhe disse uma só palavra, não lhe respondeu uma só pergunta. Por quê? Porque Jesus é a palavra encarnada do Pai. A sua pessoa por si só já é uma palavra. O seu ser, a sua pessoa já é essa palavra de Deus. Já diz o que é. Por isso, diante de Herodes, Jesus não responde a nada. E aqui neste Evangelho, queridos irmãos, que nós lemos neste sábado, começando esse final de semana, começando este novo dia, estamos terminando a semana e começando um novo mês. Terminamos ontem o mês de julho, o mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com a memória de Santo Inácio de Loyola. E hoje, a palavra do Evangelho nos remete a esta pergunta. Quando buscamos Jesus por pura curiosidade, é um grande perigo. Nós instrumentalizamos Jesus. É este o grande problema de hoje. As pessoas querem instrumentalizar Jesus. Um cristianismo instrumentalizado de acordo com meus interesses pessoais. Então buscam um Jesus milagreiro, um Jesus que realiza as minhas vontades, um Jesus que aceite, concorde com a vida que eu quero levar, sabe? Essa vida que eu decidi, que eu escolhi para mim, mesmo que seja uma vida errada, mas eu quero um Jesus que me aceite assim. Eu sou livre.
Nós muitas vezes agimos como Herodes. Buscamos Jesus por pura curiosidade, sem o desejo mesmo de conhecer esse Jesus e de fazer uma adesão plena e total a Ele. É o risco que nós corremos, se nós buscarmos a Jesus com sinceridade, de ficarmos na curiosidade de Herodes, que quer saber quem é Jesus. E às vezes o identifica como um grande homem, um grande sábio. Mas na história da humanidade nós tivemos tantos sábios, tantos homens sábios. Jesus não é um sábio. Eu não, como dizia Dona Henrique Soares, eu não sigo a Jesus porque Ele é sábio, porque Ele faz milagres. Não, eu sigo a Jesus porque Ele é Deus. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é meu Salvador. A pergunta que vem para nós nesse sábado, irmãos: qual a real intenção pelo qual eu busco Jesus? É para satisfazer meus desejos pessoais, humanos? Meros desejos de um cristianismo totalmente dado à necessidade de milagres, condicionado a fatos extraordinários? Ou eu busco Jesus porque eu creio, eu sei que Ele é Deus e Senhor e meu Salvador? Quando buscamos Jesus por curiosidade, nós ficamos na igreja, nas arquibancadas da igreja, olhando de longe, às vezes até criticando. Ou às vezes, trazemos em nós o título: eu sou católico. Eu sou católico porque fui batizado, mas não me identifico com esta igreja, com a doutrina, com o evangelho. E vivo o meu catolicismo do meu jeito. Não vou na igreja não. Não adianta ir para a igreja sem ter vontade. Não rezo. Ou seja, eu até me admiro, eu até fico encantado com o discurso de Jesus, mas não me atrai. Assim era Herodes. Herodes se encantava com o ensino, com a pregação, com o discurso de João Batista, mas não o atraía. Pelo contrário, se incomodava. Se incomodava. Sentia-se, um desajuste, porque a pregação de João batia na sua ferida, no adultério que ele vivia. E é isso que você está vivendo, que nós estamos vivendo hoje. Nós até gostamos do evangelho, nós até às vezes nos encanta a palavra de Deus, mas quando nos convém. Mas quando a palavra mexe com a nossa ferida, o nosso pecado, quando a palavra nos desmascara, nos chama à conversão, aí eu quero me justificar. Eu quero me afastar. Herodes fez assim. Herodes fez assim. Repito, ele gostava de ouvir João. Há muitos que gostam de ouvir, até vai à igreja, de ouvir a palavra, mas não estão dispostos a acolhê-la. Principalmente com essa palavra que escuta, exige uma adesão para mudar de vida. Por quê? Porque eu não quero mudar, eu quero ficar nesta vida. Eu quero continuar no adultério, eu quero continuar nos meus vícios. Eu quero continuar no homossexualismo, eu quero continuar na mentira, eu quero continuar nessa vida. A palavra não me toca, ainda que eu acho muito bela. Ai, que coisa linda. A palavra não é para isso. A palavra de Deus é para nos salvar. E para salvar, eu preciso acolher essa palavra numa adesão de fé e disposto a deixar esta palavra me mudar. Não é só ouvindo a palavra que eu vou chegar ao céu. Senhor, eu estava todos os dias na tua igreja, eu estava lá, eu cantava, eu rezava, eu
Afastai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Eu realizava prodígio em teu nome, não vos conheço. Não vos conheço. Então, queridos irmãos, o evangelho deste sábado, deste primeiro dia de agosto, e aí quando falamos em adesão, quando falamos em decisão, nós não poderíamos deixar de falar também de quem nós celebramos hoje. 1º de agosto, a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem é Santo Afonso? Primeiro, Santo Afonso de Ligório é o fundador dos redentoristas, da congregação redentorista. Os redentoristas estão espalhados pelo mundo. No Brasil, aqui no nosso estado, nós temos em Paraíso paróquias com os redentoristas, na prelazia de Cristalândia. Nós temos em Aparecida do Norte, o Santuário da Senhora Aparecida é dirigido pelos padres redentoristas. O Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade também é levado à frente pelos padres redentoristas, os filhos espirituais de Santo Afonso Maria de Ligório. E quem era Afonso? Afonso era um grande advogado, homem inteligente. Conta-se que de uma inteligência sem igual. E na advocacia, no direito, no ofício de advogado, conta-se que Afonso nunca perdeu uma causa jurídica. Todo o processo que ele ia, ele ganhava a causa. Era um advogado renomado naquela época. Muito renomado. Mas um dia, por erro dele, um erro de montagem de tese de defesa, Afonso foi derrotado nos tribunais. Aquela derrota no tribunal trouxe uma grande frustração para Afonso. E uma grande reflexão. Olha que bonito. Santo Afonso começou a refletir sobre aquele erro. Um erro que ele cometeu fez ele perder aquela causa nos tribunais humanos. Santo Afonso, que era muito piedoso também, disse, mesmo advogado, desenhista, né? Ele era muita coisa, mas o ofício principal era a advocacia. Inácio começou a pensar, imagina, por causa de um erro, de um pequeno erro, eu fui derrotado nos tribunais humanos. Nos tribunais onde se ganha, se perde causas. Aí Afonso foi pensar sobre a vida espiritual. Imagine, por um erro meu, eu me julgando muito bom, porque sou católico, porque estou na igreja, porque faço isso, aquilo. Por um erro, eu faço o exame de consciência meu e não encontro em mim pecados. E acho que estou muito bem, obrigado, na graça de Deus. E morro nessa situação. Santo Afonso pensou, este erro seria fatal. Porque um erro na justiça dos homens pode ter conserto, mas um erro diante da justiça de Deus não tem conserto. E eu morro neste erro. Vou para o inferno e não tem mais volta. E Santo Afonso deixou o direito e empreendeu um caminho de defesa da fé. Santo Afonso, ele começou a base da sua teologia, do seu discurso, da sua pregação, foi defender a moral. Por isso ele é o padroeiro dos moralistas, dos que estudam moral,
dos que fazem moral na igreja. Foi um grande moralista, moralista no bom sentido. Santo Afonso foi corrigir 2 erros da teologia moral daquela época. O primeiro erro da teologia moral da época de Santo Afonso era o laxismo. Existe uma corrente em que não conseguia ver pecado em nada. Ou seja, mesmo que você esteja atolado no pecado, fazendo tudo errado, mas porque você fez uma coisinha boa, aqueles pecados ali não tem nada não. Por causa de uma coisa boa que você fez, você vai para o céu. Existia essa corrente. Existia a corrente rigorista. Você pode ser bom 99,99%, mas se você cometeu um deslize, você vai para o inferno. Santo Afonso quis corrigir esses 2 extremismos. Esses 2 extremismos. Hoje, na sociedade que vivemos, século 21, nós estamos vivendo um rigoroso laxismo, porque hoje perdeu-se a noção de pecado. O Papa Pio XII dizia que a humanidade tinha perdido a noção de pecado. Os homens têm se perdido nisso. Tudo é permitido, tudo é normal, todo mundo faz o que tem. E às vezes, o que nós temos visto hoje é que, em nome dessa liberalidade, liberando tudo, as pessoas têm introduzido dentro da igreja, até para atrair pessoas para dentro da igreja, transformado o certo em errado, o errado em certo. A teologia da libertação, com fundo marxista comunista. Padre, o que tem ser comunista? O que tem ser marxista? É impossível ser cristão e comungar do pensamento marxista comunista. O comunismo é pagão, é paganismo puro, é o laxismo. Não existe pecado, tudo é normal, tudo é normal. Então vai liberando a ideologia de gênero, o aborto, eutanásia, e aí por diante. Vai mudando, a família tradicional vai perdendo o valor. Não vê o que a Natura fez? Olha o modelo para o Dia dos Pais que a Natura usou. Uma mulher que se diz homem. É o modelo de pai que a sociedade hoje vai buscar. O modelo de pai. É isso que tem sido introduzido entre nós. Se pergunta, mas tudo pode? O que ele tem? E pensar diferente disso é homofobia. Ou seja, não podemos pensar diferentes. É essa a ideologia que tem se introduzido e temos colocado dentro da igreja. Essa desgraça da teologia da libertação que está aí dentro da igreja. E que a gente pensava que estava morrendo. Dom Henrique dizia que a teologia da libertação enquanto estrutura acabou. Produção, quanto produção? Dom Henrique até disse que há uns anos atrás, todo ano, no final do ano, Roberto Carlos lançava uma música e Leonardo Boff um livro. Como produção, a teologia da libertação, ela não existe. Mas as consequências, os males, estão aqui dentro da igreja. Com os pensamentos marxistas. E aqui não estou entrando em campo da política, não, eu estou dizendo que é muito sério.
A igreja já condenou o marxismo. A igreja vai dizer que é excomungado quem segue o comunismo. Porque é incompatível cristianismo e comunismo. Ideias marxistas. É incompatível. Onde, nas ideias comunistas, na ideia da teologia da libertação, Jesus não passa de um grande profeta, né? Quase são capazes de dizer que ele não é Deus. Leonardo Boff, em um dos seus livros, Leonardo Boff fala de Maria, quase, né? Ele falta dizer que Maria é a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo e Nossa Senhora. Nossa Senhora como uma deusa. Isso não é ensino da igreja. Mas na teologia da libertação se perde. Jesus era um grande homem, falava bonito, um discurso bonito, revolucionário. Revolucionário. Na multiplicação dos pães ele não multiplicou nada. Ele apenas ensinou a partilhar. Todos sentaram e foram partilhar o que tinha. Ah, para! Então, nós corremos o risco, irmãos, de como Herodes. Se não buscarmos Jesus com sinceridade, né, imbuídos da força da fé, nós corremos o sério risco de ficarmos neste campo experimental. De não fazermos a experiência concreta e verdadeira do Senhor. Do Senhor. Que a palavra do Senhor neste sábado, neste primeiro dia do mês de agosto, Santo Afonso Maria de Ligório, grande pregador, grande confessor, nos ajude. E aí é o carisma dos redentoristas. Os dois carismas que Santo Afonso levantou na congregação que ele vai fundar: amor à Eucaristia e a Nossa Senhora. São os redentoristas que propagam a verdadeira devoção à Nossa Senhora sob o título da Mãe do Perpétuo Socorro. Que Santo Afonso nos faça também fazer essa adesão concreta e verdadeira a Cristo. Não como um ser espetacular, mas como Deus. Ele é Deus. Por isso que eu o sigo. Por isso que eu sou capaz de fazer uma adesão concreta e verdadeira a este Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.